Respira fundo e fecha os olhos. E se vai respirando e relaxando cada vez mais. Cada ar que entra, você vai mais profundo, cada ar que sai, você relaxa 2 vezes mais. 2 vezes mais profundo, 2 vezes mais relaxado. Isso, muito bem, muito bem. Permita se concentrar no músculo dos seus olhos, os músculos que abrem e fecham os olhos, as suas pálpebras. E começa a relaxar o músculo daqueles olhos. Começa a relaxar aqueles músculos e se vai relaxando os olhos completamente, como se estivesse cortando a conexão daqueles músculos com o seu cérebro. Isso, muito bem, muito bem. Sabendo que cada ar que entra, você vai mais profundo. Cada ar que sai, você relaxa 2 vezes mais. E vai desligando, relaxando completamente o músculo daqueles olhos. É como se eles não funcionassem mais de tão relaxados, eles não abrissem mais. Isso, muito bem, muito bem. Lembra de um momento que você acordou cedo, mas você não precisava ter acordado cedo. Como nesse momento você pode abrir os olhos a hora que você quiser, mas você simplesmente prefere mantê-los fechados, enquanto você vai respirando e relaxando, sabendo que cada ar que entra você vai mais profundo, cada ar que sai você relaxa 2 vezes mais. Isso, 2 vezes mais profundo, 2 vezes mais relaxado. Isso. Respirando e relaxando. Isso, muito bem, muito bem. Isso. Cada vez mais profundo, cada vez mais relaxado. Sabendo que cada ar que entra, você vai mais profundo. Cada ar que sai, você relaxa 2 vezes mais. Isso. Muito bem, muito bem. Permita que aquele relaxamento comece a se espalhar. Imagine aquele relaxamento se espalhando pelo seu rosto, se espalhando pelos músculos do seu rosto. Isso. Imagina aquele relaxamento se espalhando pela sua cabeça. Isso. Imagina aquele relaxamento se espalhando pelo seu couro cabeludo, descendo pela sua nuca. Isso. Imagina aquele relaxamento descendo pelos seus ombros, seus braços, suas mãos, indo até a ponta do dedo das suas mãos. Isso. Muito bem, muito bem. Imagina aquele relaxamento descendo pelo seu peito, seu tórax, sua cintura, suas pernas, indo até a ponta do dedo dos seus pés, te cobrindo como se fosse um lençol, como se você tivesse mergulhado em um mar de relaxamento, respirando e relaxando cada vez mais. Sabendo que quanto mais profundo você vai, melhor você se sente. Quanto melhor você se sente, mais profundo você vai. Isso, muito bem, muito bem. Cada vez mais profundo, cada vez mais relaxado. Isso. Cada vez mais profundo, cada vez mais relaxado. Isso, muito bem, muito bem. Isso. Cada vez mais profundo, cada vez mais relaxado. Sabendo que cada ar que entra, você vai mais profundo, cada ar que sai, relaxa 2 vezes mais. E quanto mais profundo você vai, melhor você se sente. Quanto melhor você se sente, mais profundo você vai. Isso.
E em algum momento, não agora, eu vou fazer a contagem de 5 a 0. Permita-se imaginar um zero bem grande, um zero enorme, um zero gigante. Esse zero é um portal para um estado de relaxamento, onde a mudança acontece. Durante essa contagem, imagine que você está saindo do seu corpo e viajando por entre os números, até passar por dentro daquele zero. Isso. 5. Imagina você saindo do seu corpo e viajando por entre os números. 4. Isso, limpando completamente a sua mente. 3. Isso. Mais profundo e mais relaxado. 2. Limpando completamente a sua mente. 1. Quase passando por dentro do zero. E 0. Isso, limpando completamente a sua mente. Isso, limpando completamente a sua mente. Isso, muito bem, muito bem. Isso, isso. Mais profundo e mais relaxado. Isso, muito bem, muito bem. Isso, isso. E agora, permita-se imaginar um lugar. Pode ser um lugar que você já foi, um lugar que você gostaria de ir, um lugar que você está inventando somente para essa situação. Um lugar que te traga muita paz, muita tranquilidade, que te traga uma sensação de leveza, de plenitude, uma sensação de lucidez. Responde só balançando a cabeça. Você consegue imaginar esse lugar? Isso, imagina que você está nesse lugar agora. Isso, repara que quanto mais você se concentra na sua respiração, mais essa sensação que esse lugar te transmite vai crescendo. Todas essas sensações vão crescendo dentro de você. Isso, essas sensações vão crescendo dentro de você, tomando conta de você completamente, completamente. Isso, deixa essas sensações tomarem conta. Respira fundo. E repare que é como se essas sensações entrassem junto com o oxigênio e fosse preenchendo cada parte do seu corpo, passando por cada órgão interno. E se você vai sendo tomado por essas sensações que vão aumentando cada vez mais, cada vez mais. Isso. Fecha o seu punho. Fecha um dos seus punhos e pressiona ele bem forte. E repara que no momento que você pressiona esse punho e respira fundo, essas sensações aumentam ainda mais, tomando conta de você completamente, completamente. Isso, respirando, relaxando cada vez mais e essas sensações vão crescendo, crescendo dentro de você completamente, completamente. Isso, como se elas estivessem formando uma segunda pele, uma armadura. Isso, muito bem, e elas vão crescendo, aumentando ainda mais. Isso, muito bem, muito bem. Sabendo que a partir de hoje, sempre que você quiser, sempre que você precisar, basta pressionar o punho dessa forma. No momento que você pressiona o punho e respira fundo, essas sensações tomam conta de você completamente. Elas já foram gravadas lá no fundo da sua mente, em cada parte do seu ser, e elas tomam conta de você imediatamente. No momento que você pressiona o punho e respira fundo,
e lembra desse local, desse momento. Isso, muito bem, muito bem. Isso. E a sua mente cada vez mais. Isso. Lentamente. Isso. Cada vez mais profundo, cada vez mais relaxado. Sabendo que a partir de hoje, sempre que você quiser, sempre que você precisar, basta pressionar o punho e respirar fundo, que essas sensações vão tomar conta de você completamente. Completamente. Isso. Muito bem, muito bem. Isso. Cada vez mais profundo, cada vez mais relaxado. Se permita imaginar agora, limpando a sua mente. E agora, permita-se imaginar um corredor com várias portas. Responde só balançando a cabeça. Você consegue imaginar esse corredor com várias portas? Esse corredor é o corredor da sua mente. Isso. E algumas dessas portas são referentes a memórias, momentos. Isso. Muito bem. E você vai se posicionar em uma dessas portas que ainda estão fechadas, naquela porta que é da memória, do momento, que talvez você lembre, talvez não, talvez esteja gravado lá no fundo da sua mente, talvez não. Da primeira vez na sua vida que você sentiu aquela sensação de insegurança, aquela sensação que te trava, dentro dessa porta vai estar uma televisão, vai ter uma sala com uma televisão. E lá naquela televisão vai estar passando a memória da primeira vez que você sentiu essa trava, que você sentiu essa insegurança em poder falar, dessa insegurança de poder cobrar pelo seu serviço, por exemplo, de poder falar sobre algo seu, de poder demonstrar o conhecimento que você tem. Lá dentro, naquela televisão, vai estar passando a memória da primeira vez que você sentiu aquela sensação que às vezes faz você gaguejar, faz você desconfiar de si mesmo. Aquela sensação, aquela sensação que às vezes faz você achar que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir transmitir a autoridade. A primeira vez que aquela sensação que faz você travar, que faz isso, vai estar passando naquela televisão. A primeira vez que isso aconteceu, que talvez você lembre conscientemente, talvez não. Isso, muito bem, muito bem. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 3. E no 3 você vai entrar nessa sala, sabendo que vai estar passando lá naquela televisão, aquela memória. Que talvez você consiga ver nitidamente, talvez não, talvez você consiga sentir, talvez não. Isso. Em 1, 2, 3. Pode entrar nessa sala, sabendo que aquela memória vai estar passando naquela televisão. E se não tiver passando naquela televisão, você vai poder pegar o controle e ressintonizar aquela televisão até ela passar aquela memória. E isso. Muito bem, muito bem. Imagina que você está pausando essa cena que está passando naquela televisão.
Isso. Muito bem, muito bem. Isso, isso, muito bem. Imagina agora que você tá lá naquela cena. Você, a sua versão atual, essa versão de agora, tá lá naquela cena. Tá entrando nessa cena e você vai conversar. Você vai falar com essa sua versão, que estava lá dentro daquela cena. E a primeira coisa que você vai fazer é acalmar ela. Acalma essa sua versão. Isso. Fala pra ela aquilo que só você sabe que ela precisa ouvir. Fala pra ela da clareza que você consegue ter agora, olhando isso de fora, entendendo. Isso. Explica pra ela. Explica que isso que tá acontecendo não é culpa dela. Explica que ela não tá errada. Isso. Explica que não tem problema ela se expor, ela falar o que ela pensa. Isso, isso. Vai, fala pra ela aquilo que só você sabe que ela precisa ouvir. Explica pra ela que você sabe que nem sempre o caminho é fácil. Isso. Mas que ela é uma pessoa incrível, uma pessoa que transforma vidas, direta e indiretamente. Isso. Fala que você sabe que ela ouviu muita coisa, viu muita coisa, passou por muita coisa, que talvez fez ela acreditar que era errado falar sobre si, falar sobre o seu trabalho, coisas que fizeram ela achar que ela é menos do que ela realmente é. Fala que ela não precisa acreditar. Fala que essas coisas não são a verdade. Isso. Fala que explica pra ela que ela não precisa levar isso pra vida dela. Isso, isso. Pressiona o seu punho junto com ela. Pressiona aquele punho junto com ela e imagina que vocês 2 vão para aquele local, local que traz a paz, a tranquilidade, a serenidade. Isso, isso, muito bem, muito bem. Isso. Permita que ela sinta aquelas sensações também que vão tomando conta de vocês nesse momento. Isso, muito bem. Explica para essa versão que ele não precisa mais se preocupar ou pensar em fazer as pessoas acreditarem nele, principalmente as pessoas que desacreditam, principalmente as pessoas que são aquelas vozes que minam a confiança dele. Ele não precisa provar nada para essas pessoas, para essas coisas, para essas situações. Explica o quão incrível ele é, que talvez superficialmente ele saiba, mas precisa estar enraizado lá no fundo. Mostra tudo que ele já fez, que talvez às vezes possa esquecer, pode ser abafado pelo eco daquelas vozes, daquelas atitudes das pessoas ao redor. Isso. Explica pra ele que ele não é ruim, que ele não é pior do que qualquer outra pessoa
e que ele prosperar, ele cobrar, não vai fazer dele o vilão, não vai igualar ele a esse que machucou ele, a esse que discute com ele, a esse que se aproveita. Ele nunca vai se igualar. Isso. O dinheiro não vai transformar ele no vilão da história. E nenhum dos vilões, que talvez foram muitos, talvez não, traz essa clareza que talvez de dentro ele não consegue ter, é que nem manobrar um carro. Quando a gente está dentro, a gente tem aquela visão limitada. Agora de fora, olhando o cenário como um todo, isso, você consegue trazer essa clareza para essa sua versão, para você. Isso, muito bem, muito bem. E principalmente traz para ele a clareza que isso não é culpa dele. Culpá-lo seria como se a gente plantasse uma árvore na guia e essa árvore crescesse, crescesse e esbarrasse na fiação elétrica e o quarteirão inteiro ficasse sem energia. A culpa não seria da árvore. Ela só está fazendo o que ela foi biologicamente programada para fazer. Assim como essa sua versão, que teve programações mentais impostas, moldadas pela vida, pelo ambiente, pelas situações, mas que não precisam mais ditar as novas decisões, os novos caminhos, as novas atitudes. Isso, isso, muito bem, muito bem. Isso. Sabendo que o mundo não é igual a aos que te fizeram mal no passado. Podem existir, como podem não existir, mas permitir que pessoas que te fizeram mal, momentos que te fizeram mal, limite quão longe você pode chegar, é deixar os momentos ruins, as pessoas ruins controlarem a sua vida. É tirar a possibilidade até de outras pessoas que poderiam se beneficiar. É tirar dessas pessoas que poderiam se beneficiar da sua melhor versão, as pessoas que poderiam ser ajudadas, direta ou indiretamente, as pessoas que poderiam conhecer a pessoa incrível que você é, se retrair por causa desses acontecimentos do passado, dessas pessoas do passado, seria podar a si mesmo e essas outras pessoas. E não precisa mais. Isso. E se talvez desagrade uma outra pessoa, tudo bem, porque a protagonista dessa história, o protagonista dessa história é você. Quem tá no volante desse carro é você, você não tá mais no banco do passageiro. Isso. E olha para aquela sua parte, que talvez em alguns momentos já sentiu só, já sentiu que era pequeno, que ele nunca mais vai passar por isso ou por qualquer outra situação sozinho. Ele agora tem você. Vocês estão juntos. Você é completo, você se basta. E qualquer outra coisa ou pessoa é apenas um complemento, é algo para te transbordar, não para te complementar. Não é essencial. Isso. O foco tem que ser em todo mundo que você pode ajudar, pode agregar. Isso. E não no oposto. Isso, muito bem. Muito bem. E imagina que você e essa sua versão começam a brilhar, brilhar e vão se fundindo, quase que virando um só. Isso, porque nunca mais ele vai passar por aquilo, por aquela situação, ter aquelas sensações sozinho. E além de tudo agora, tem essa ferramenta, sempre que quiser, sempre que precisar, basta pressionar o punho e respirar fundo. E essas sensações vão tomando conta completamente, formando uma segunda pele, uma armadura. Isso,
vindo por dentro e por fora. Isso, muito bem, muito bem. Isso, cada vez mais, cada vez mais. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 5. E imagina que vocês vão entrar em um túnel do tempo, agora sendo um só. E lá no fundo desse túnel do tempo, tá você, realizando o seu sonho, o seu objetivo, sentindo muito mais lucidez, vendo como as coisas estão fluindo muito melhor, fazendo aquilo que você sabe que você consegue fazer, que você tem plena capacidade. Isso. Vamos fazer essa contagem de 1 a 5, a gente vai avançar no tempo, até você chegar naquele momento, você realizando seu objetivo, talvez seu sonho. Isso. 1, e o tempo vai passando, vocês vão avançando no tempo. 2, cada vez mais. 3, 4, 5. Imagina que você está nesse momento, vendo o que você vai ver, ouvindo o que você vai ouvir, sentindo o que você vai sentir. Isso, saber o que essa sensação é sua, esse momento é seu, e mais nada pode tirar isso de você, mais nada pode te desviar desse caminho, você já conquistou isso. Isso, respira fundo e deixa essas sensações tomarem conta de você, esse futuro já é seu, isso já aconteceu, você só está indo buscar. O segundo passo só vem depois do primeiro, e o primeiro você acabou de dar, mais nada pode te tirar desse caminho. Isso, muito bem, muito bem. Isso. Curte esse momento. Olha o sorriso no rosto das pessoas felizes por você. Talvez aquelas pessoas que você ama, talvez as que amam você, as que são importantes, as que fazem sentido estar nesse momento ou não. Isso, muito bem, mas o sorriso mais importante é o seu, no seu rosto. Isso. Leve, liberto. Isso, muito bem, muito bem. Isso, cada vez mais, sabendo que esse é o seu futuro, esse é o novo você. Isso, deixando tomar conta de você completamente essas sensações, sabendo que esse caminho você já trilhou e mais nada pode tirar você do caminho. Esse futuro já é seu, você só está indo buscar cada vez mais, cada vez mais. Isso, muito bem, muito bem. Respirando e deixando essas sensações tomarem conta. O segundo passo só vem depois do primeiro e você já deu o primeiro hoje. E mais nada pode te tirar desse caminho. Isso, muito bem. Muito bem. Em algum momento, não agora, eu vou fazer uma contagem de 1 a 10. E você vai voltar para o aqui e agora, sentindo muito bem, revigorado, preparado para aproveitar essa nova versão, essa nova programação, enquanto essas informações são gravadas lá no fundo da sua mente, na programação mais profunda do seu ser. Isso, muito bem, muito bem. Isso. 1, você vai voltando. 2, se sentindo muito, muito bem. 3, com todas as mudanças serão aplicadas em cada parte mais profunda da sua mente. 4, isso, revigorado. 5, sentindo muito, muito bem. 6, você vai voltando. 7, isso, no aqui e agora. 8, isso, muito bem, muito bem. 9, tudo vai voltando, isso. E 10, no seu tempo, do seu jeito, no aqui e agora. Isso, você pode abrir os olhos no momento e como fizer sentido.